um papo hoje sobre o poder da mente humana? Pra você saber como se conectar corretamente com a mente de Deus. Tudo que Ele quer te dar e você não tá desfrutando. Eu quero encher a sua mente, como Deus também quer fazer lá no Grande Livro, com coisas que te levarão ao sucesso em todas as áreas. Falar que o poder é simplesmente Deus não responde muita coisa. E não preenche também as nossas necessidades, nem mentais, nem espirituais. Não desfaz a nossa dúvida e ainda por cima não tem nada pra gente colocar em prática na nossa própria vida, né? Eis o maior poder existente no universo. A mente de Deus e a sua mente. A nossa mente foi criada tomando por base a mente da maior e sempre existente inteligência do universo. É muito poderoso isso, é muito potente, você concorda? Escreve nos comentários pra mim. Deus não nasceu, Ele sempre existiu e é a mente por trás de tudo que foi criado. Tudo permanece, subsiste por meio dessa mente pensante. Quando Ele criou a gente, decidiu que o ser humano seria a única criação que teria uma mente que pensa como Ele. Ele decidiu que o ser humano seria feito semelhante a Ele, à imagem dele, e teria uma mente que pensa igual a dele. Isso implica em capacidade de pensar, decidir, sentir, semelhantes às capacidades existentes nele. Capacidade de criar coisas do nada e mudar a realidade. Capacidade de andar em amor na vida. Capacidade de escolher entre morte e vida, alegria e tristeza. Romanos 11, 33 e 34, tá aqui no meu roteiro. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus tem conhecimento, sabedoria e riqueza na mente dele. Aí ele continua, no final fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Confirmando que Deus tem uma mente. Você já tinha parado para pensar que Deus pensa? E se Ele pensa, Ele sente emoções, toma decisões, torce pelos seus filhos, fica irado. A Bíblia fala que a ira de Deus não dura muito tempo, mas que Ele chega a ficar irado. Tanto que Jesus ficou irado, né? Lá no templo, quebrou tudo o negócio lá. O Grande Livro fala que Ele sente amor e o amor dele por nós é maior do que a gente pode compreender com a nossa mente. Amor a ponto de cobrir e perdoar multidões nos nossos erros e enganos. Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele para morrer e a gente poder ter tudo que Ele sempre quis dar pra gente, mas que a gente não deixava, porque a nossa mente atrapalhava, nossos erros atrapalhavam. Também tá escrito lá que Jesus chorou. Deus ama, Deus pensa, Deus sente. E Ele criou você igualzinho a Ele porque o seu maior poder é pensar. E como eu falei, a maioria esmagadora das pessoas que vivem ou já viveram não identificam esse poder e não fazem uso dele. Morrem sem se beneficiar disso, do maior poder que elas tinham para mudar a realidade, para fazer tudo acontecer. Mas você e eu não somos assim, por isso que a gente tá aqui nesse vídeo conversando. Sabe por que eu falo, ensino, repito, leio muito sobre o poder da mente desde que eu descobri, inclusive na Bíblia? Porque a minha própria vida tem mudado imensamente desde então. E pra mim, não se trata de humanismo ou controle nas mãos do homem, como muitos têm medo. Tem gente que fala pra mim que ama os meus vídeos, mas não pratica porque tem medo de ser lei da atração e Deus não gostar. Pra começar, gente, o medo já tá te atrapalhando, já tá desagradando a Deus. É verdade. Que quem teme não conhece o amor, e sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca um pouco de fé no que eu tô falando e testa na sua própria vida pra você ver se Deus não vai mostrar os frutos. E pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Nossa, eu acho que você tem uns 4 versículos da Bíblia de uma vez aqui sem você nem perceber. Agora, se você percebeu, coloca pra mim nos comentários cada um desses versículos aí para as pessoas perceberem que ter medo já tá errado. Então, se você ouve o que eu falo e se sente bem, pode ser um indício de que Deus tá nisso, né? Você pode eliminar o medo e testar na sua vida. Caso você teste e veja que não funciona ou que não é de Deus, você para. Simples assim. Você não vai ser condenado por isso. Mas na verdade você vai perceber que isso era o melhor que Deus tinha pra te dar. E você vai finalmente desfrutar de tudo que Ele tem pra você na vida. Inclusive meu curso tá lá no meu site, é pra isso mesmo. Mas voltando aqui no vídeo, eu tava falando que a minha própria vida tem mudado muito cada vez que eu descubro mais sobre o meu poder. E não é um controle absoluto do ser humano que eu ensino pra vocês. Tem gente que ensina isso, mas eu não. O que eu falo, na verdade, é pra você saber como se conectar corretamente com a mente de Deus e tudo que Ele quer te dar e você não tá desfrutando. Eu quero encher a sua mente, como Deus também quer fazer lá no Grande Livro, com coisas que te levarão ao sucesso em todas as áreas. Vida abundante, que é onde Ele sempre desejou te levar. Por isso que Ele mandou Jesus, lembra? Pra te dar vida e vida em abundância. Você vai saber como aqui nesse vídeo. Então vamos continuar nele. Existem 2 formas de dominar o poder da mente. Coloca Romanos 8:6 aí, por favor, na edição, Bia. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Você vai fazer a transformação na sua mente com a mentalidade do espírito, ou seja, a mentalidade de Deus. E não a mentalidade da carne, de qualquer pessoa que ensina você e fala isso e aquilo e você não tem certeza se é verdade, se é bom mesmo, se você pode pensar naquelas coisas. Nem pensar positivo por pensar positivo, assim, meramente. Essa é a forma que dá certo também, talvez, mas é a forma
que eu considero errada. É a forma que o ser humano faz por ele mesmo, na força do próprio braço, que não é o que eu acredito e não vivo assim. Você vai ver, você vai ver. A gente vai fazer as coisas acontecerem e nem vai ter muito esforço envolvido. Vou te explicar. A forma correta de você dominar o poder do pensamento é você pensar o que Deus pensa sobre você. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem fácil de entender. Se uma pessoa tem baixa estima e por isso ela não consegue ter sucesso nos negócios, não consegue empregos melhores, não consegue ganhar mais dinheiro, porque ela não acredita nela mesma. Então ela tem sonhos, projetos, mas nunca põe em prática porque acha que não vai dar certo de qualquer maneira. Pensar positivo por pensar ou tentar usar o poder dos pensamentos de forma aleatória, ela faria assim, ó. Eu vou mostrar que eu tenho valor. Vou fazer isso e aquilo e as pessoas vão ver. Vou afirmar pra mim mesma. Tenho qualidade, sou inteligente, sou atraente, sou capaz, etc, etc, etc. Esse pensamento aleatório não é o tipo de coisa que eu uso no dia a dia. Eu até falo essas coisas vez ou outra, sabe? Eu acredito que realmente Deus nos vê assim. Mas qual que é a forma que ativa o poder da minha mente mesmo? E é aquela que eu tenho por base pra falar qualquer coisa boa sobre mim mesma. Deus me criou e me teceu na barriga da minha mãe. Me fez de modo assombrosamente maravilhoso. Uau! Coisas que estão escritas lá no livro mais lido do mundo sobre você sabia disso? Mas não acaba aí não. Eu sou uma obra de arte. Eu não vim da minha mãe, eu vim através da minha mãe, mas eu vim de Deus. A mente mais poderosa do universo. E ainda que pai e mãe me abandonassem, Deus jamais vai me abandonar. Eu tenho tanto valor pra Ele que sou a menina dos olhos dele, e foi Ele que disse isso. E Ele mandou Jesus pra morrer por causa de mim. Não tem como eu não ter sucesso na vida, não é possível. Não tem como eu não saber o meu valor. Entendeu como é que minha mente ativa o poder? E eu me sinto tão confiante que eu vou lá, faço qualquer coisa e tudo que eu ponho a mão dá certo. Meu Deus do céu! Por que alguns entendem isso e mesmo assim não conseguem? Aprender a usar o poder dos pensamentos é o que a Bíblia chama de domínio próprio. É aquela habilidade, características de Deus e que você tem também de tomar decisões e fazer escolhas. Ele deu pra gente, é pra gente usar, não é pra gente deixar no automático, pelo amor de Deus. Toda a base do que eu acredito, ensino e mudou a minha vida é essa aqui, ó. Coloca na tela, por favor, Bia. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Tá aqui, ó, no meu roteiro. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus, tem muitos insights nesse trecho aqui. Deixa eu falar isso um pouco diferente para você entender melhor. Você e eu só podemos comprovar e viver coisas boas, agradáveis e a perfeita vontade de Deus pra gente se a gente não sair acreditando em qualquer coisa que viveu até hoje. Qualquer derrota, fracasso, doença, dificuldade, relacionamentos ruins, o que for. Se a gente não ficar permanecendo em acreditar em coisas que quer acreditar, mas que não tá levando a gente pro êxito que a gente poderia ter. A gente tem que usar a nossa vontade e domínio próprio para transformar e renovar a nossa mente com coisas novas. Deus não quer escolher por você, mas também não quer que você escolha sozinho e escolha mal. Ele quer que você escolha e tome a decisão entre pensar o bem ou pensar mal. Que você decida acreditar ou duvidar. As pessoas não refletem sobre isso e acabam sendo levadas a pensarem no automático, aquilo que estão acostumadas desde criança e conforme foram crescendo. Só pensam e reagem a situações conforme aquilo que vem automaticamente na mente e às vezes na boca também. Ou quando aprendem sobre o poder da mente, pensam positivo de forma aleatória, assim, como o exemplo que eu dei. Leem livros, assistem vídeos que falam bobagem atrás de bobagem, depois chegam no meu conteúdo e falam: Suelen, eu faço isso há um tempo e não funciona. Eu tô explicando aqui o porquê. É porque é inútil, você não vai ter êxito se ficar se esforçando pra só pensar positivo. Dominar a mente e usar o poder dela pra obter o que a gente deseja é muito mais simples do que parece. Eu vejo dessa forma aqui, ó. Antes de começar a falar os passos que eu vou te dar hoje aqui, se eu fosse você, eu já pegava o caderno de reprogramação mental. Se você é meu aluno, você já tem um, se não, adquire um agora. Os desejos que a gente tem, as vontades, os sonhos, pra mim, são uma pista do que Deus planejou pra gente e Ele já colocou esse desejo lá antes mesmo da gente nascer. Por quê? Pra gente querer viver e perseguir aquilo, e aquilo sim vai levar a gente a cumprir o nosso propósito e a ter o êxito que a gente pode em todas as áreas. Filipenses 2:13 comprova isso pra gente. Porque é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. Então, tanto o desejo quanto a realização foi Deus que plantou na gente. Então para com esse medo, pelo amor de Deus, de será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que isso não tá dando certo porque não é a vontade de Deus? Pelo amor de Deus, chega disso. Só não vai ser bom e vontade de Deus se for algo prejudicial pra você e pra outros. Se for algo bom, é claro que foi Deus que plantou isso aí, caramba. Só não tá dando certo porque você tá duvidando ainda. Fica com esse negócio de, será que é a vontade de Deus? Isso é dúvida. Dúvida não faz acontecer. Então bora pros passos que você vai escrever aí no seu caderno. Primeiro, nós temos pensamentos com relação a algo. E aqueles
aqueles pensamentos são a favor ou contrários, ou seja, autossabotadores, pra gente conseguir ou não o que a gente deseja. A segunda coisa que acontece é que a gente sente algo bom ou ruim sobre aquele aspecto da nossa vida, baseado no pensamento que a gente tem sobre ele. Ou seja, baseado lá no item 1. Até aqui, primeiro a gente pensa, depois a gente sente, coerente com o pensamento. Terceira coisa que acontece, isso tudo é automático, tá? Sem a gente pensar. E qualquer pessoa faz isso. Passa por isso, independente de conhecer o poder da mente ou não. Terceira coisa que acontece, a gente fala sobre o que a gente pensa e sente daquilo ali. A quarta coisa que nós agimos conforme aquilo que pensamos, sentimos e falamos constantemente. E a quinta coisa são os resultados que a gente tem na vida, que virão ao longo do tempo baseado nos 4 itens que aconteceram antes. Primeiro nós pensamos, depois nós sentimos, depois nós falamos, aí a gente age e depois os resultados vêm. E isso tá acontecendo agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Então, se a gente começar a mudar lá da raiz do primeiro item, o que a gente escolhe pensar, e pensar coisas melhores, pensar o que Deus pensa, o que está no grande livro, que eu repito em todos os vídeos para vocês, em todas as redes, no meu curso, no meu e-book, meu Deus, em todo lugar eu quero fazer isso. Tanto que eu expliquei esse esquema e como é que você vai alterar cada fase deles no curso que eu tô falando para vocês. Mas eu espero que você já use, já coloque em prática isso daí. Comece a mudar os seus pensamentos, usar o poder que você tem. Eu tenho uma música pra você nunca mais esquecer. Cadê a música? Peraí. É uma musiquinha simples pra você gravar na sua mente, porque músicas têm esse poder de grudar, né, na nossa cabeça. Então, o que tá escrito aqui, o que eu vou falar é pra você se lembrar pra sempre. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver se sai, né? Quando a gente aprende o poder da mente, tudo fica fácil de compreender. Se eu conectar minha mente a dele, nada é impossível de acontecer. Pensar, sentir, falar, agir. Com um belo sorriso, pensar, sentir, falar, agir, é tudo que eu preciso. Se eu penso certo e me sinto bem, aumento as chances de conseguir. Mantenho o foco, rejeito a bad e sigo meus alvos até atingir. Pensar, sentir, falar, agir. Com um belo sorriso, pensar, sentir, falar, agir, é tudo que eu preciso. Pensar, sentir, falar, agir. Com um belo sorriso, pensar, sentir, falar, agir, é tudo que eu preciso. Tum, 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 tum.